Olá pessoal, hoje nós daremos continuidade ao estudo da classificação da responsabilidade tributária de acordo com o Código Tributário Nacional, certo? Nós iremos concluir essa classificação e também iremos concluir o estudo da responsabilidade tributária como um todo. E já na aula anterior nós vimos que o Código Tributário Nacional vai classificar, vai dividir a responsabilidade tributária em responsabilidade dos sucessores, em responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações. E também na aula anterior nós começamos a ver algumas situações relativas à responsabilidade dos sucessores, da responsabilidade por sucessão. Então nós vimos, por exemplo, a responsabilidade do adquirente do bem imóvel pelos tributos devidos, anterior a essa operação de alienação, tá certo? Nós vimos a responsabilidade do adquirente do bem imóvel, nós vimos a responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo decujus. Então hoje nós iremos dar continuidade a essa responsabilidade dos sucessores e mais especificamente iremos tratar da responsabilidade na sucessão empresarial. E quando a gente trata da responsabilidade na sucessão empresarial, vemos que essa espécie de sucessão está prevista nos artigos 132 e 133 do CTN. E sucessão empresarial nada mais é do que operações entre empresas em sentido amplo. Quando a gente trata de sucessão empresarial, a gente trata, por exemplo, de fusão entre empresas, de incorporação de uma pessoa jurídica por outra, de alienações de filiais e etc. Certo? Então, aquele evento sucessório que irá transferir a responsabilidade tributária do contribuinte para a pessoa do responsável é essa operação empresarial. É essa operação em que ocorre a sucessão empresarial. Uma pessoa jurídica, após a realização dessa operação entre empresas, vai resultar em outra pessoa jurídica, tá certo? E a regra é básica com relação a essas operações entre empresas. Aquela pessoa jurídica que resultar dessa operação, aquela pessoa jurídica que surgir dessa operação empresarial, ela se tornará responsável tributária. De modo que a doutrina vai dizer que a sucessão empresarial ela gera a sucessão tributária, certo? Daquela operação entre empresas, a pessoa jurídica que resultar dessa operação, ela se tornará responsável tributária com relação aos tributos pendentes daquelas pessoas jurídicas que participaram dessa operação empresarial, tá certo? Não se preocupe que nós vamos ver isso com mais detalhes, certo? Com mais clareza quando nós estudarmos aqui os exemplos, quando nós analisarmos esses exemplos. Mas fiquem com essa regra básica aí gravada. Aquela pessoa jurídica que resultar dessa operação, ela se tornará responsável tributária. Por que ela é responsável tributária? Porque ela não deu causa, ela não praticou o fato gerador, mas a lei estabelece que ela responderá pelos tributos pendentes por aquelas pessoas jurídicas que participaram dessa operação entre empresas, dessa operação empresarial. Ok? Uma observação que eu trago para vocês se refere à súmula 554 do STJ, que vai nos dizer que na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora, ou seja, a responsabilidade dessa pessoa jurídica que resulta da operação empresarial, abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Então, isso significa dizer que essa pessoa sucessora, essa pessoa jurídica que resultou dessa operação, ela vai se tornar responsável não apenas pelos tributos pendentes, mas também pelas multas moratórias, ou seja, aquelas multas que são decorrentes da própria mora do pagamento do tributo, certo? Bem como com relação às multas punitivas, aquelas multas decorrentes de infração à legislação tributária, tá? Então, ela se torna responsável não apenas pelos tributos, mas também pelas multas moratórias e as multas punitivas. O que é que nós temos que ver com relação a essa sucessão empresarial? O primeiro caso se refere à responsabilidade na fusão, incorporação, transformação, cisão e extinção de pessoas jurídicas,
Então veja que esse primeiro caso envolve várias operações empresariais, em que a gente vai aplicar aquela regra básica que nós vimos no slide anterior. Então, com relação a esse primeiro caso, o artigo 132 do CTN vai nos dizer o seguinte, que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, o artigo 132 disse, né, algo que a gente já sabe, aquela regra básica que nós vimos no slide anterior. É a pessoa jurídica que resultar da operação empresarial que vai se tornar responsável tributária pelos tributos pendentes, né, pelos tributos que eram devidos e que ainda não haviam sido quitados pelas pessoas jurídicas que participaram da operação empresarial. Tá certo? Então, cumpre a gente analisar agora o que é fusão, o que é incorporação, o que é transformação, o que é cisão e como ocorre essa extinção de pessoa jurídica que vai resultar na responsabilidade tributária da pessoa jurídica resultante dessas operações. Tá certo? Mas vale, né, salientar o seguinte: será a pessoa jurídica resultante dessas alterações, dessas operações, que se tornará aí responsável tributário. Tá certo? E aí o que seria fusão? A fusão, gente, nada mais é do que duas ou mais pessoas jurídicas se unindo, né, se fusionando e se transformando em uma nova pessoa jurídica. Então veja o exemplo aqui da Antártica e da Brahma. No dia 1º de julho de 1999, a Antártica e a Brahma se fundiram, né, realizaram a operação de fusão e se transformaram aqui na Ambev. Fizeram nascer uma nova pessoa jurídica denominada de Ambev. A Antártica e a Brahma, como pessoas jurídicas, tá, gente? Não estou falando de marca, mas de pessoas jurídicas, elas desapareceram e apenas a Ambev foi que resultou dessa operação empresarial. E aí, com relação aos tributos pendentes aqui da Antártica e da Brahma, né? Até a data dessa operação, quem é que arcará com o pagamento dessas obrigações tributárias? E aí a resposta é simples, né? A gente aplica a regra do artigo 132, que nada mais é do que aquela regra básica do slide inicial. É a pessoa jurídica resultante da operação que irá se tornar responsável tributário. Então, antes dessa operação de fusão, se essas pessoas jurídicas, né, que se envolveram nessa operação de fusão tinham obrigações ainda pendentes, né, tributos pendentes de pagamento, será a pessoa jurídica resultante dessa operação que irá se responsabilizar pelo pagamento desses tributos pendentes, né, e que eram anteriores aqui à data da fusão. Isso porque a Antártica desaparece, a Brahma desaparece e alguém vai ter que se responsabilizar. E, de acordo com a regra básica, é a pessoa jurídica resultante. Tá certo? Então, é a Ambev que irá aqui se tornar responsável tributário. Ela não é contribuinte porque não foi a Ambev que praticou o fato gerador desses tributos que ainda estavam pendentes. Tá certo? Além da fusão, nós temos a incorporação. E a operação de incorporação acontece quando uma empresa, né, quando uma pessoa jurídica, ela incorpora os direitos e as obrigações de outra pessoa jurídica, fazendo com que essa outra pessoa jurídica desapareça. Então, veja aqui, a empresa A, ela incorpora, né, todos os direitos e obrigações, ela incorpora a pessoa jurídica B, a empresa B, que deixa de existir, tá certo? Então, nessa operação de incorporação, o resultado dela vai ser a própria empresa A. Ela incorporou a empresa B. Quem deixou aqui de existir foi a empresa que foi incorporada, tá? Se essa empresa B que sumiu, que desapareceu aqui com a incorporação, ela tinha tributos ainda pendentes de pagamento, quem é que se responsabilizará pelo pagamento desses tributos? Mais uma vez, a aplicação da regra básica. A pessoa jurídica que resultar dessa operação empresarial. E quem resulta aqui dessa operação de incorporação, nada mais é do que a empresa incorporadora, a empresa A, certo? A empresa A ela não deixou de existir.
e ela é o próprio resultado dessa situação de incorporação. Então, a empresa A vai se responsabilizar, se torna responsável tributária pelos tributos ainda pendentes da empresa B, tá certo? Alguém vai ter que se responsabilizar. Porque ela não é tratada como contribuinte? Porque o contribuinte era a empresa B. Foi a empresa B que praticou os fatos geradores desses tributos ainda pendentes, tá certo? Com a operação de incorporação, ou seja, o evento sucessório, com a incorporação, a responsabilidade da empresa é transferida para a pessoa do responsável, que no caso é a própria empresa A. Tá certo, gente? Além de fusão e incorporação, temos também a transformação. E a transformação é simples. A transformação, uma pessoa jurídica, ela assume outra forma societária. Então, veja no exemplo que uma pessoa jurídica que assumia a forma de sociedade limitada, ela se transforma em uma sociedade anônima, tá certo? Então, veja que essa pessoa jurídica na operação de transformação, ela nunca deixa de existir. Essa pessoa jurídica é a mesma, ela apenas assume outra forma, ela assume aqui outra roupagem. Uma sociedade limitada, ela se transforma numa sociedade anônima, sem que com isso essa pessoa jurídica se acabe, né? Ela não vai se extinguir. E aí o que é que acontece? Se essa sociedade limitada ela tinha tributos pendentes, né? E com a transformação ela se torna sociedade anônima, essa sociedade anônima, resultante do processo de transformação, é que irá se tornar responsável tributária pelos tributos que eram pendentes quando essa pessoa jurídica era uma sociedade limitada. E aqui a doutrina vai dizer o seguinte, gente, que o CTN ele cometeu aqui uma impropriedade, porque essa pessoa jurídica ela nunca deixou de existir, ela apenas assumiu aqui uma outra forma. Então ela continuaria aqui deveria continuar, né, melhor dizendo, sendo tratada como contribuinte, porque ela continua aqui a mesma pessoa jurídica. Ela apenas assumiu outra forma societária. Então, ela não deveria ser tratada como responsável tributário. Ela deveria ser tratada como contribuinte, porque ela não desaparece. Mas o CTN achou por bem tratar como responsável tributário, e assim a gente tem que entender, tá certo? Então, a pessoa jurídica resultante da transformação, ela se torna responsável tributária pelos tributos devidos pela sociedade que foi transformada. Tá certo? Gente, o que é que acontece? O artigo 132, ele vai tratar apenas da fusão, da transformação e da incorporação. Tá certo? Só que outra operação empresarial passou a existir, que foi a cisão. Então, existe outra operação empresarial, né, que não está prevista aqui no artigo 132. Por isso que eu coloquei aqui a observação para vocês. E essa cisão, né, que não foi tratada no artigo, pelos próprios Código Tributário Nacional, né, no artigo 132 e 133, ela foi disciplinada pela Lei nº 6.404, de 1976, que vai dispor aí da sociedade por ações. Então, essa cisão ela veio aparecer no nosso ordenamento jurídico uma década após o CTN, quando ela foi disciplinada pela Lei nº 6.404 de 76, que dispõe sobre a sociedade por ações. Então, vocês não vão encontrar a cisão no CTN, mas essa operação empresarial existe e a gente vai ter que dar uma solução com relação, né, a essa responsabilidade tributária. E o que é que acontece com a cisão? Na cisão, ela poderá ser total ou parcial, tá certo? Na cisão total, o que é que vai acontecer? Uma pessoa jurídica, e aqui no exemplo eu coloquei a sociedade A, ela vai transferir todo o seu patrimônio para outras pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas estas que ou foram constituídas para esse fim específico ou que já eram existentes, né, anteriormente a essa transferência patrimonial. Isso não importa, tá bom? Então, essa sociedade A, essa pessoa jurídica, ela transferiu a totalidade do seu patrimônio para outras sociedades, que no caso foram a B e a C. E por haver a transferência total do patrimônio, essa pessoa jurídica que cedeu o patrimônio, ela irá desaparecer. De modo que o resultado da cisão total
será que apenas a sociedade B e a sociedade C continuarão a existir. A sociedade A desaparece. E aí a gente se pergunta, e o que é que acontece com os tributos que ainda estavam pendentes da sociedade A? Quem é que vai se responsabilizar por eles? E aí a gente fica sem resposta, né? Porque o CTN ele não tratou da cisão. E a gente estudou nas aulas anteriores, quando a gente tratou de sujeição passiva, que o sujeito passivo, seja ele contribuinte ou responsável, ele tem que estar previsto em lei. Não existe responsabilidade tributária se não houver expressa disposição legal, tá certo? Então a gente não pode fazer uma interpretação ampliativa e extensiva para abarcar a cisão se ela não está prevista no CTN. Mas a gente vai ver que existe aí sim uma resolutividade para isso. Mas fiquem com a informação, cisão total transfere totalmente o patrimônio de uma pessoa jurídica para outras, e essa pessoa jurídica que transferiu o patrimônio desaparece. E aí a gente tem que pensar o que é que vai acontecer com os tributos pendentes dessa pessoa jurídica que foi extinta, que, né, desapareceu em virtude dessa transferência. Além da cisão total, temos a cisão parcial. E na cisão parcial, essa pessoa jurídica ela não transfere a totalidade do seu patrimônio para outras. Ela transfere apenas parte do seu patrimônio para outras pessoas jurídicas que já eram existentes ou que foram criadas apenas para receber esse patrimônio. Não importa também aqui, tá? Então, como ela transferiu apenas parte do seu patrimônio, ela não deixa de existir. De modo que o resultado da cisão parcial será a existência da sociedade que transferiu o patrimônio, né, a sociedade A, juntamente com a sociedade B e a sociedade C, que receberam parte desse patrimônio. Então, A, B e C, na cisão parcial, resultam dessa operação empresarial, tá certo? E mais uma vez a gente se pergunta, se a sociedade A tinha tributo pendente e a sociedade B e a sociedade C receberam parte desse patrimônio, quem é que vai se responsabilizar nesse caso pelos tributos pendentes por A? Lembrando que A na cisão parcial não desaparece, não se extingue. E aí? Gente, diante dessa omissão do CTN, né, que não trata da cisão, muito se discutiu acerca da possibilidade de aplicação do artigo 132, certo? Daquela regrinha aqui que a gente viu acerca, né, da responsabilidade por fusão, incorporação e transformação. Né? Começou-se a se discutir se essa regra poderia ser aplicada à cisão. E mais uma vez a gente percebe que não pode, porque essa responsabilidade tributária ela tem que ser expressa. Não existe de sujeição passiva, né? Volto a dizer, se não houver disposição expressa na legislação tributária. E aí o que é que acontece? Onde é que a gente vai encontrar a resposta para os casos de cisão? Essa resposta, de acordo com a posição majoritária, ela está prevista no artigo 233 da Lei 6.404 de 76, que vai tratar da sociedade por ações. Então, de acordo com a posição majoritária, a responsabilidade tributária em caso de cisão não é tratada pelo CTN, mas é tratada pela própria lei que, né, dispõe aí, que disciplina a sociedade por ações. E o artigo 233 vai dispor o seguinte: na cisão, com a extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira, anteriores à cisão. Então, o artigo 233 acabou aqui dando uma resposta, né, que a gente tanto esperava com relação à responsabilidade tributária, de acordo com a posição majoritária. E o que é que dispõe o artigo 233? Em caso de cisão total, né, em que a sociedade que transferiu o patrimônio em sua totalidade desaparece, quem vai se tornar responsável tributário são as sociedades, né, as pessoas jurídicas que receberam esse patrimônio em sua totalidade. E elas vão responder de forma solidária. Então, no caso de cisão total, A não vai ter nenhuma responsabilidade, né? O contribuinte ele some, mas a responsabilidade tributária recai sobre as pessoas jurídicas, as sociedades que receberam a totalidade desse patrimônio. E essa responsabilidade será solidária.
Se é solidária, não há benefício de ordem, de modo que o fisco poderá cobrar dos dois conjuntamente ou de um deles, né, a depender aí do que for mais conveniente, mais fácil. O artigo 233 vai dizer que, com relação à cisão parcial, em que aquela pessoa jurídica, aquela sociedade que transferiu parte do seu patrimônio, de modo que ela subsiste, né, ela continua a existir, a responsabilidade tributária, nesse caso, será entre todas as pessoas jurídicas que se envolveram na operação societária. Então, A transfere parte do patrimônio para B e para C, continua a existir. Então, com relação aos tributos ainda pendentes por A, né, anteriores a essa cisão parcial, será responsável tributário B, C e A, certo? Em uma situação de solidariedade. Então, haverá sempre solidariedade. Na cisão parcial entre A, B e C, e com relação à cisão total, vai haver uma solidariedade apenas entre a sociedade B e C, porque nessa cisão total a sociedade A desaparece. Tá certo? Então essa é aqui a solução dada pelo artigo 233, em que é adotada aqui, que é aplicado pela doutrina, né, pela posição majoritária. Outra operação, né, que a gente tem que estudar é a extinção da sociedade. Né? Então, além de fusão, incorporação, transformação e cisão, vai haver responsabilidade tributária também quando ocorrer a extinção de pessoas jurídicas, a extinção de sociedade. E isso está previsto lá no artigo 132, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que vai dispor o seguinte: o disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firme individual. Então, o que é que o artigo 132 está dizendo? Se essa sociedade ela se extingue e um dos sócios continua a explorar aquela atividade que era, né, explorada pela sociedade que se acabou, que foi extinta, esse sócio será o responsável tributário pelos tributos pendentes dessa sociedade até o momento da extinção. Tá certo? Se esse sócio continuou a explorar a atividade, ele também se tornará responsável pelos tributos pendentes dessa sociedade. Essa é a solução do artigo 132. Não importa como esse sócio irá explorar essa atividade, né? Se ele vai continuar a utilizar a mesma razão social, ou se ele vai criar outra razão social, se ele vai fazer isso sob firme individual, isso não importa. Se ele continua a explorar a atividade, ele, né, ele se tornará responsável tributário pelos tributos pendentes da sociedade extinta. Então veja aqui o exemplo, né? A farmácia X, ela se extingue, certo? Houve a extinção, e um dos sócios abre outra farmácia, com outra razão social. Ele abre aqui a farmácia Y. O que é que vai acontecer com relação aos tributos pendentes até a data da extinção pela farmácia X? Ela foi extinta aqui cheia de tributos pendentes, e tributos ainda pendentes de pagamento, né? De acordo com o parágrafo único do artigo 132, quem vai se responsabilizar, quem vai se tornar responsável tributário é a pessoa do sócio que continuou com a exploração da atividade. Então vejam que há uma condição aqui para que esse sócio se torne responsável. Ele só se tornará responsável se houver a continuidade da exploração da mesma atividade. Se essa farmácia X fosse extinta e esse sócio, por exemplo, começasse a explorar uma atividade de restaurantes, né, é lógico que ele não se tornaria responsável tributário, tá certo? Mas aqui nesse exemplo, ele continuou a exploração da mesma atividade. E o CTN trata dessa forma, gente, justamente para evitar aqui extinções fraudulentas ou meramente de fachadas. Então imagina aqui que a farmácia X ela fosse extinta apenas para que esses sócios se livrassem da responsabilidade tributária com relação aos tributos pendentes, né? Para evitar isso, o CTN vai dizer que esse sócio ele continua, né, ele será tratado como responsável tributário pelos tributos pendentes
né, dessa sociedade extinta, porque ele está continuando aqui com a exploração da atividade, tá certo? Então, também há essa situação de extinção da sociedade. O segundo caso de responsabilidade na sucessão empresarial, tá? Então vamos esquecer agora a fusão, a incorporação, transformação e extinção. Vamos tratar agora do segundo caso, que se trata da responsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial. E isso está previsto no artigo 133 do CTN. E o artigo 133 vai dizer o seguinte: a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração. Então, eu vou até grifar aqui para vocês, que isso é importante. Então, é uma pessoa jurídica que vai adquirir de outra um fundo de comércio ou um estabelecimento comercial e vai continuar com a exploração, né, anteriormente exercida por essa outra pessoa jurídica que vendeu esse fundo de comércio ou estabelecimento. Tá? Então, continuar a respectiva exploração sob a mesma outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquiridos, devidos até a data do ato. Então, cuidado, gente. O artigo 133 está falando aqui de alienação de fundo de comércio ou de estabelecimento. E isso não é a mesma coisa do que a alienação da empresa. Não é a empresa que está sendo aqui alienada, mas apenas um conjunto de bens materiais, um imóvel, por exemplo, as mercadorias ou imateriais, que se trata do próprio ponto dessa pessoa jurídica. Então, ou é o fundo de comércio ou é o estabelecimento da empresa. Não é a empresa em si que está sendo alienada, tá certo? Quando a gente trata de fundo de comércio, nós pensamos aí no conjunto de bens, de materiais ou imateriais, né, agregados pelo empresário para a consecução de suas atividades. Então, numa loja, por exemplo, como fundo de comércio, temos as prateleiras, temos o ponto, né, em si, os balcões, a marca, a clientela, tudo isso fazem parte do fundo de comércio. Esse conjunto de bens materiais e imateriais que é utilizado, né, que são agregados pelo empresário para a exploração da atividade. Além do fundo de comércio, temos o estabelecimento comercial, que não se confunde com o fundo de comércio. O estabelecimento comercial é aquela unidade física autônoma, né, aquele local onde a pessoa física ou jurídica realiza a exploração da atividade comercial. Então veja que o estabelecimento e fundo são coisas distintas. Tá? Mas aqui estamos tratando dessa alienação do fundo de comércio ou do próprio estabelecimento comercial. E aqui, gente, mais uma vez, a gente vai aplicar, né, aquela regra básica da sucessão empresarial. E qual é a regra básica da sucessão empresarial? Aquela pessoa jurídica, né, que adquire esse fundo de comércio ou do estabelecimento é que vai se tornar responsável tributário pelos tributos ainda pendentes. Tá certo? Pelo alienante. Então, se esse adquirente, ele adquire o fundo de comércio e o estabelecimento com tributos ainda pendentes, ele se torna responsável tributário por esses tributos. Qual é a condição? Se ele continuar a exploração daquela atividade econômica. Tá certo? Então, mais uma vez, a continuidade da exploração é uma condição aqui chave para que ocorra essa responsabilidade do adquirente do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial. Ok? Então, vamos ver aqui esse exemplo para ficar bem mais fácil o entendimento. O restaurante X, ele vende o estabelecimento comercial, certo? Ele vende lá o local em que realiza suas atividades para o restaurante Y. Então, imagina aqui que ele vende uma de suas filiais. Ele tem vários aí estabelecimentos e ele vende um desses estabelecimentos ao restaurante Y. Tá certo? O que é que acontece aqui? O restaurante Y adquire o estabelecimento comercial e continua a exploração da atividade de restaurante. Se ele continuou a exploração, o restaurante Y vai se tornar responsável tributário pelos tributos pendentes, né, até a data dessa alienação.
Tá certo? Se continua a atividade, não tem o que fazer. O adquirente se torna responsável tributário. Tá? Então, a regra é que o adquirente responderá pelos tributos devidos até a data do ato. Tá? Porque ele continuou com o empreendimento. Olha aqui a condição. O que é que a gente tem que saber? Né? Agora, eu dei uma olhadinha aqui no slide posterior. Como é que se dará essa responsabilidade do restaurante Y? Né? Até que ponto ele se responsabilizará por esses tributos pendentes? Será que ele se responsabilizará pessoalmente? Ou seja, ele responderá sozinho pelos tributos pendentes? Ou ele responderá de forma solidária com o restaurante X? Ou ainda ele responderá subsidiariamente com relação ao restaurante X? Tá? Então, é essas perguntas que nós temos que analisar nesse caso concreto, certo? É a esse tipo de questionamento que o artigo 133 oferece resposta. A intensidade da responsabilização do adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento dependerá do rumo a ser tomado pelo alienante. Então, dependerá do que vai acontecer com esse alienante a responsabilidade tributária do adquirente. Então, vamos lá, né? O mesmo exemplo. O restaurante X vendeu o estabelecimento comercial para o restaurante Y. O restaurante Y continuou com a exploração da atividade, ele se torna responsável tributário. O que interessa agora a gente se questionar é em que grau, né, até que ponto ele se torna responsável tributário. Será que ele será um responsável, né, uma responsabilidade aqui pessoal? Apenas ele é que se responsabilizará por esses tributos pendentes? Ou essa responsabilidade será solidária ou subsidiária? O artigo 133, inciso 1, vai dizer o seguinte: o restaurante Y, né, o adquirente, responderá integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, o que é que acontece aqui nesse caso concreto? Se o restaurante X vendeu o estabelecimento comercial para o restaurante Y e cessou suas atividades, o que é que vai acontecer aqui? O fisco, o Estado, só terá o restaurante Y para cobrar os tributos porventura pendentes, né, do restaurante X até a data dessa alienação. Então, se ele comprou o estabelecimento comercial com tributos pendentes, né, e esse restaurante X, o alienante, desaparece, ele cessa suas atividades, não tem o que fazer. O Estado, o fisco, só poderá cobrar o tributo do alienante. Fora o alienante, ele não terá quem cobrar. Por isso que o artigo 133, inciso 1, vai dizer que o alienante, nesse caso, né, o adquirente, nesse caso, o restaurante Y, responderá pessoalmente, responderá integralmente, né, por esses tributos pendentes, porque o alienante cessou suas atividades. Outra situação ocorre quando o alienante continua a explorar a atividade. Então, imagina a mesma situação. O restaurante X, imagina aí que ele tem várias filiais, ele tem vários estabelecimentos comerciais, e ele vende um desses estabelecimentos para o restaurante Y. Nessa venda, né, nessa alienação, se percebe que o restaurante X, o alienante, ele tinha tributos pendentes, certo? De modo que esse restaurante Y ele se tornará responsável tributário por esses tributos pendentes. Só que o que vai acontecer aqui? Por ele continuar a exploração da atividade, não pode, né, não seria justo que o restaurante Y respondesse pessoalmente, respondesse integralmente por esses tributos pendentes. De modo que o artigo 133, inciso 2, vai dizer o seguinte: o adquirente ele vai responder subsidiariamente com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Tá certo? Então, o que é que está dizendo aqui? Se o alienante, né, nesse caso, né, o alienante, melhor dizendo, quando ele continua a explorar a atividade ou qualquer outra atividade, certo? Poderia ser aqui qualquer outro ramo de comércio, indústria ou profissão, né? Se ele continua a existir,
é lógico que não seria justo responsabilizar integralmente o adquirente, de modo que o fisco tentará cobrar esse tributo pendente do próprio alienante, né, já que ele é o contribuinte, foi ele que deu causa ao fato gerador, e apenas na impossibilidade, né, na frustração de todos os meios de cobrança desse restaurante X, é que ele buscará a cobrança do próprio adquirente. Tá? Essa responsabilidade, quando o alienante continua a explorar a atividade econômica, seja a mesma exploração, ou seja, outra atividade em outro ramo, essa responsabilidade será subsidiária. Se é uma responsabilidade subsidiária, gente, há benefício de ordem, né? Então, primeiro o fisco deve buscar o alienante, e só na impossibilidade de cobrar do alienante é que ele buscará a cobrança do tributo pendente do próprio adquirente. Então, tudo vai depender do rumo a ser tomado pelo alienante. Se o alienante cessa suas atividades, o adquirente responde integralmente. Se o alienante continua a explorar a atividade econômica, qualquer que seja ela, tá certo? Ele vai dizer aqui, ó, se esse prosseguir na exploração ou continuar, né, em 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio. Então, não importa aqui qual ramo que ele adotou. Se ele continuar a explorar a atividade, a responsabilidade aqui será subsidiária. Então, primeiro busca-se o alienante, depois é que se irá atrás aqui do adquirente. Tá certo? Então, somente se for infrutífera a cobrança realizada ao alienante, né, que é o contribuinte, é que o fisco pode redirecionar sua pretensão contra o próprio adquirente, tá? Que é uma responsabilidade subsidiária. Aqui incide o benefício de ordem que nós já vimos nas aulas anteriores. Primeira observação que eu trago para vocês. Como é que a gente sabe, né? Como saber se o alienante cessou a exploração do comércio, indústria ou atividade, ou se apenas ocorreu uma suspensão temporária? Tá certo? Como é que eu vou saber que esse restaurante X ele continuou a explorar a atividade ou se ele apenas suspendeu por um tempo aquelas atividades econômicas que ele realizava? A gente vai ver no artigo 133, inciso 2, que o legislador optou por estabelecer um prazo aqui de 6 meses. Então, como é que fica aqui com relação a essa exploração da atividade econômica com relação ao alienante? Né? Como é que eu vou saber se ele cessou realmente a exploração do comércio ou se ele apenas suspendeu temporariamente essa exploração de atividade econômica? O CTN vai dizer o seguinte: se o alienante, né, ele em até 6 meses contados da alienação, ele voltar a explorar a atividade econômica, qualquer que seja ela, certo? Então, ele tem um prazo de 6 meses. Se dentro desse prazo ele volta a explorar a atividade econômica, vai se entender que ele deu continuidade à atividade econômica, certo? De modo que o adquirente, nesse caso, responderá subsidiariamente pelos tributos pendentes até a data da alienação, tá certo? Se passados 6 meses, né, depois de completados os 6 meses, o prazo de 6 meses, o alienante volta a explorar a atividade econômica, aí não tem jeito. Ele respeitou o prazo de 6 meses. Então, se essa atividade econômica por parte do alienante só ocorreu, né, só voltou a ocorrer após completados esses 6 meses, não tem o que fazer. O adquirente responderá integralmente pelos tributos pendentes até a data da alienação. Esse alienante, né, que só voltou a explorar a atividade econômica depois de completados 6 meses, ele vai se livrar aí da responsabilidade tributária. Tá certo? Porque ele só voltou a explorar a atividade econômica depois de completados os 6 meses. Então, vejam aqui que o CTN estabeleceu esse prazo com relação à exploração da atividade econômica pelo alienante. Se foi dentro do prazo de 6 meses que ele voltou a explorar a atividade econômica, o adquirente só vai responder subsidiariamente. Tá? Mas se o alienante voltou a explorar a atividade econômica depois do prazo de 6 meses, aí não tem jeito, o adquirente ele responderá pessoalmente, responderá integralmente pelos tributos pendentes até a data da alienação. Não tem o que se fazer nessa situação.
Ok, gente? Observação 2. A Lei Complementar número 118 de 2005 acrescentou 3 parágrafos ao artigo 133 do CTN. Então veja o que diz o artigo 133, parágrafo 1º do CTN, após, né, essa modificação promovida pela Lei Complementar 118 de 2005. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial. Certo? Então vai dizer o seguinte: a regra é que o adquirente do fundo de comércio ou do estabelecimento seja responsável tributário pelos tributos ainda pendentes, não é isso? Essa foi a regra que a gente viu. O adquirente será responsável ou subsidiariamente ou integralmente. Essa é a regra. Aí o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: o adquirente não se tornará responsável tributário em caso de alienação judicial. Então, quando ele adquire esse fundo de comércio ou estabelecimento comercial em um processo judicial, ele não se torna responsável tributário, tá certo? Nem integralmente, muito menos subsidiariamente. É toda alienação judicial que vai incidir essa regra? Não, não é qualquer alienação judicial, não é qualquer processo judicial. Essa alienação judicial tem que ser feita em processo de falência ou de recuperação judicial. Olha o que diz o parágrafo 1º. Não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência ou, inciso 2, de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Então, o adquirente de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial que adquire, que adquire esse fundo de comércio ou estabelecimento em processo judicial, é qualquer processo? Não. Em processo de falência ou de recuperação judicial, ele não se torna responsável tributário pelos tributos porventura pendentes até a data dessa alienação. Por que foi que o legislador fez isso? O legislador fez isso justamente para viabilizar essas alienações judiciais em processo de falência ou recuperação judicial. Se subsistisse a responsabilidade nessas alienações judiciais, ninguém iria querer comprar esse fundo de comércio ou estabelecimento, porque ele se tornaria responsável tributário por tributos ainda pendentes, tá certo? Então, como uma forma de viabilizar nessas alienações, porque se não fosse assim, ninguém queria comprar esses fundos de comércio e estabelecimentos. Então, como uma forma de viabilizar essas alienações nesses processos de falência ou de recuperação judicial, a Lei Complementar 118 de 2005 retirou a responsabilidade do adquirente nesses casos de alienação judicial em falência e em recuperação judicial. Ok? Só que existe uma exceção da exceção. Vai existir situações em que mesmo que a alienação, mesmo que a aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial se dê em processo judicial de falência ou recuperação judicial, aquele adquirente se tornará responsável tributário pelos tributos ainda pendentes. Então vejam que a regra é que se torne responsável, a exceção é que em processo judicial de falência e recuperação judicial não há responsabilidade, mas há uma exceção dessa exceção. Há casos em que a aquisição de fundo de comércio e estabelecimento, mesmo em processo de falência e de recuperação judicial, vai acarretar aí responsabilidade tributária do adquirente. E quando é que isso acontece? Isso acontece no parágrafo 2º do artigo 133, que vai dizer que não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial, parente em linha reta ou colateral até 4º grau consanguíneo ou afim do devedor falido, ou em recuperação judicial ou de qualquer dos seus sócios. Inciso 3, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.
Então, gente, a intenção do legislador aqui foi clara. Ao estabelecer essa exceção da exceção, ele tentou evitar fraudes à sucessão tributária. Porque o que é que poderia acontecer nesse caso? Aquele devedor em processo de falência ou de recuperação judicial, né, se utilizando daquela exceção de que o adquirente ele não se torna responsável tributário em falência e recuperação, né, então para ele se aproveitar, para ele fraudar essa regra relativa a essa exceção, ele poderia colocar um laranja para adquirir esse estabelecimento ou fundo de comércio. E esse laranja poderia ser um sócio, poderia ser um parente, né, como está dizendo no inciso 2, ou poderia ser qualquer outra pessoa, né, amando desse falido ou dessa pessoa em recuperação, no qual ele iria adquirir o estabelecimento ou o fundo de comércio, e esse estabelecimento iria ser adquirido sem qualquer responsabilidade tributária. Então veja que isso aí, né, incorreria em fraude. Mas o parágrafo 2º, a partir do momento em que estabeleceu essa exceção da exceção, ele irá frustrar essa intenção, né, fraudulenta daquele devedor. Tá? Não importa, não adianta que ele mande alguém adquirir esse fundo de comércio ou estabelecimento. Se ele mandar alguém fazer isso, ou se tratar de sócio ou de parente dele que faça isso, esse adquirente ele se tornará responsável tributário pelos tributos pendentes. Ok? O parágrafo 3º do artigo 133 vai nos dizer que em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva, isolada, permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano. Então, o que é que o artigo 133, parágrafo 3º está dizendo? O adquirente de fundo de comércio, né, ou de estabelecimento comercial em processo judicial de falência ou de recuperação judicial, ele vai pagar um preço, né, por essa aquisição, lógico. E esse valor ele não vai ser entregue ao alienante imediatamente. Esse valor vai ficar em depósito judicial pelo prazo de 1 ano. E para que é que fica em depósito judicial pelo prazo de 1 ano? É justamente para pagar os credores, né, do devedor do processo de falência ou de recuperação judicial. Tá certo? Então, haverá aí, né, uma ordem de créditos que deverá ser aí paga com esse dinheiro do depósito, né, relativa à aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Então, lá no direito empresarial, a gente vê que primeiro se pagará os créditos extraconcursais, certo? Que são aqueles devidos pela massa falida. Depois a gente parte para os créditos concursais. E lá nos créditos concursais haverá uma nova ordem, né? Primeiro se paga os créditos decorrentes da legislação do trabalhista e decorrentes de acidente de trabalho. Depois vai pagar os créditos com garantia real e só depois se paga os créditos tributários. Então vejam aí que o crédito tributário ele não está aí em primeiro lugar na ordem de pagamento dos créditos aí em matéria de falência. Tá certo? Primeiro paga aí outros que estão à frente.